Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Se você não sabe, tem vídeo todos os dias, então não deixa de se inscrever se você gosta dos meus vídeos, isso me ajuda demais a continuar gravando. Pessoal, hoje o vídeo é para falar do Miguel Oliveira. Se você sabe quem é, é um adolescente pastor. Preparados para isso? Bora ver essa... aposto que veio muita vergonha alheia nesse vídeo. Eu sou profeta. E eu só vim liberar uma profecia para a sua casa e para a sua família. Você provavelmente já se esbarrou com algum vídeo polêmico. Ó o Pix aqui no telão. Ajude a obra do Senhor, Pix. Nossa, cara. Tem Pix aqui na tela também. Não tô falando nada, só uma coisa, né? Engraçado, que toda obra tem que ter um dinheiro por trás, né? Polêmico do Miguel Oliveira, o pastor mirim de 14 anos que se diz missionário, 14? Fala em línguas estranhas, profetiza na vida dos outros e ainda derruba o demônio de Osasco. Agora fiquei com medo. Mas quem que é esse garoto, afinal? Um verdadeiro prodígio de Deus ou apenas mais um personagem montado para o espetáculo? Com milhões de visualizações, uma presença forte nas redes sociais, o Miguel tem dividido opiniões. Nossa, o perfil dele tá escrito que ele é pregador desde os 3 anos. Cara, você tá bem treinado para isso. Uns o veem como um ungido, outros como um herege, um falso profeta. E nesse vídeo a gente vai entender melhor sobre esse novo fenômeno na internet, né? O Miguel Oliveira. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Provavelmente você já se deparou com algum vídeo viral do Miguel. Eu acabei de ver o homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Semi sobre praque. Terminância sofá. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela. E eu vi também na hora que um demônio gritou muito alto. Esse demônio ele não é daqui. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Ah, desculpa, mas isso aqui não dá pra levar a sério. Os vídeos de Miguel Oliveira, sejam eles gravações originais ou... Todo respeito a quem acredita, entendeu? Aqui tem que entender, é um vídeo de opinião, é a minha opinião, a minha visão de mundo, que pode ser diferente da sua, entendeu? Pra mim, eu, Isabela, não consigo validar isso, entendeu? Versões em formato de meme estão se espalhando pelas redes sociais e gerando um grande debate. E o curioso é que essa discussão não está restrita apenas a quem não tem tanta ligação assim com a religião. Até mesmo dentro do meio evangélico, muita gente tem questionado as suas atitudes. A grande dúvida que paira no ar é: será que tudo o que ele faz vem mesmo de Deus? Vem até aqui o altar, minha filha. Aqui pra Ele faz isso desde os 3 anos. Ele faz isso muito bem, mas é muito parecido com todos os outros. Então, cara, você foi treinado pra ser clone de outros caras. Isso é bizarro. Que eu sou Deus do ano de 2002, macha. O pastor mirim. Miguel Oliveira, chamado de missionário em seu perfil, é um menino de 14 anos que, como já sabemos, ficou conhecido na internet pelas suas pregações que dividem opiniões, já que ele tem um jeito bem único de pregar, né? Onde, de acordo com as informações do seu perfil e o que o próprio diz, né, ele tem 14 anos e prega desde os 3 anos de idade, sendo morador de Carapicuíba. A vida dele... Eu queria ver isso, ele pregando com 3 anos de idade. Cara, qual que é a ideia dos pais dessa criança? Fala pra mim. Você pega e implanta uma coisa dessa, a criança vê isso, é lógico que ela vai repetir, cara, é lógico isso. Você aluga um triplex na cabeça da pessoa que ela se torna... Isso é legal, cara? Isso é bom pra vocês? Vocês acham isso bacana? Eu não acho bacana. Já começou cercada de milagres, né? A sua mãe decidiu levá-lo adiante, mesmo enfrentando condições consideradas preocupantes, e desde o início a sua existência parecia ser marcada por algo maior. A minha mãe teve um fato que ela teve 2 filhos, né? 2 filhos gêmeos. E esses filhos,
antes de nascer, houve um problema que eles acabaram morrendo. Tem um jeito levemente, tá? Levemente soberbo pra falar. Leve, mas dá pra perceber. Dentro do ventre. E o médico disse para ela que se ela tivesse novamente um filho, o filho podia nascer com algum problema de nascença. Quando ela me teve, Pedro, ela ficou muito preocupada com o que podia acontecer e até mesmo com o que podia acontecer comigo, como aconteceu com os 2 filhos que ela tinha. O Miguel faz parte da igreja adventista, né? Avivamento Profético. De acordo aí com seu testemunho, ele teria nascido surdo e mudo, sem as cordas vocais e sem os tímpanos. Me lembrou até os testemunhos do Guina, né? O 5º membro do Racionais. Toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Sim. Ela emite algum som pela boca. O meu caso foi diferente. Eu nasci e não chorei. Eu não gritei. E da minha boca não se emitiu som algum. De acordo com ele, aos olhos de médicos, ele nunca conseguiria falar ou ouvir. Porém, isso mudou especificamente no dia 12 de abril de 2013, em seu aniversário de 3 anos. O Miguel disse que acordou ouvindo e falando. Falou assim: mãezinha, o seu filho nasceu surdo e mudo. Ô, louco. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo pela manhã. O jovem missionário comentou que no dia seguinte ele teve vontade de ir à igreja, mesmo sem nunca ter tido contato com uma, já que a sua mãe frequentava um centro espírita. Eu acordei falando para minha mãe que queria ir para a igreja, sem eu nunca ter visto uma igreja, porque minha mãe era de um centro. No 3º dia eu amanheci cantando, sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. E eu insisti com a minha mãe por 7 dias. Quando chegou no 7º dia, eu convenci minha mãe. Nós fomos pra igreja, lá eu preguei, sem... Cara, como assim? Você tinha 3 anos, como que ele lembra de tudo isso? Essa história tá muito estranha. Que isso, gente? Eu sou muito cética. Nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus e estamos há 11 anos servindo a Deus. E Miguel, desde então, tá lá fazendo o ID, né, como é descrito no seu perfil no Instagram. A expressão fazendo o ID é bastante usada no meio cristão, especialmente entre os evangélicos, que se refere aí ao cumprimento da missão dada por Jesus aos seus discípulos, né, que está escrita em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os vídeos virais. Mas por que, afinal, o Miguel tem viralizado tanto nas redes sociais? Os vídeos que têm circulado mostram suas pregações, momentos em que ele profetiza na vida dos irmãos, fala em línguas estranhas e realiza outras manifestações semelhantes. Que ele foi salvo, Deus está falando para mim: o teu esposo está comigo lá no céu. Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 32 mil no TikTok, existem aí pessoas que o parabenizam pelo trabalho, porém tem aqueles também que se revoltam e os que apenas veem graça mesmo nessa maneira do Miguel de agir. E a sua pregação vai desde falar inglês, mesmo que sem sentido algum, eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Até mesmo desmaiar após dizer que o anjo desceu na igreja que ele estava pregando. Vai passar o rolo de mistério. Além do que viralizou mais, né? Esse demônio não é daqui, é lá da cidade de Osasco. E eu vi também na hora que um demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Pentecostais. Para quem não sabe, essa maneira de Miguel falar é muito comum nas chamadas igrejas pentecostais. É claro, a gente não vai generalizar aqui, até porque o menino dá uma exagerada. Mas, por exemplo... vamos combinar, né? O carinha dá uma exagerada. Com todo respeito, mas vamos... né? Sei lá, cara. É que a grande maioria das igrejas evangélicas acreditam nos dons espirituais, né? E a chamada línguas estranhas é uma delas, né? Que seria então a língua dos anjos. Lá em 1 Coríntios diz o seguinte sobre os dons. E a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas,
Deus e a outro Nossa, ele tem todos. Ele é 100% isso aqui, essa frase. a interpretação de línguas. Só que, para quem não tá acostumado, acha isso bem estranho mesmo, né? E até mesmo cômico estranho. muitas vezes. Como eu disse, por tudo que é visto no Miguel, né, esses exageros todos, talvez não passe muita credibilidade para quem assiste. Vale lembrar que a festa pentecostal está registrada no livro de Atos na Bíblia, aonde as pessoas presentes, que são de diversas partes do mundo, conseguiriam então se comunicar, mesmo ali cada um sendo de uma parte do mundo, falando a sua própria língua, né? Isso só seria possível então por conta de um poder vindo do céu, que seria o Espírito Santo que teria descido, né? Bom, lá em Atos 2, uma das passagens mais especiais, né, para quem é cristão, está escrito o seguinte: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu Cara, mas esse vídeo aqui é pra ficar citando o trecho da Bíblia? Eu achei que era pra falar do carinha. da casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Nas igrejas pentecostais, Ah, cada um tinha sua própria língua? Oxi. as chamadas profecias também acontecem com certa frequência, e é justamente esse tipo de manifestação que Miguel costuma fazer bastante aí em seus vídeos. Dom ou espetáculo? O Miguel acabou chamando tanto a atenção que virou assunto na mídia, né? O apresentador aí, Luiz Bate, chegou até a comentar sobre ele no seu Instagram, lançando a pergunta provocativa, né? Dom ou espetáculo? Em referência ao jeito intenso, expressivo aí de Miguel nas suas aparições. Muita gente tem falado que ele é um herege, e o problema começa quando ele se autoproclama um profeta. Isso é uma polêmica, porque há quem acredite que ainda existam os chamados profetas, né, enquanto outros já não acreditam mais nisso. Os profetas que tinham que vir, né, já vieram e estão todos registrados lá na Bíblia. Enfim, eu não acredito nesses pregadores que se autoproclamam algo, né, principalmente profeta. Para mim, são falsos profetas. E olha, se o Miguel é profeta ou não, eu realmente não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu não preciso ter nenhum dom de revelação para te dizer isso. A sua vida não vai mudar se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que faz hoje. E por que eu tô te dizendo isso agora? Porque tem muita gente que me assiste, que me acompanha, que tá passando por uma situação financeira complicada, difícil. Talvez seja o seu Ah, mano, você não vai vender o cursinho ou falar alguma merda aqui, né? caso. Já aconteceu com você de ir ao mercado, ver os preços subindo sem parar e perceber que o seu salário simplesmente não dá mais conta de encher um carrinho? Se isso te soa familiar, deixa eu te contar uma coisa. Tem jeito sim, tá? Eu sou a prova viva de que dá pra usar a internet pra trabalhar. Vou avançar, eu deixei um link gente? do meu... Já são quase 10 anos vivendo disso. E eu sei exatamente o que dá certo. As pregações forçadas acreditam que em diversas situações ele está apenas fazendo algo mais pro show mesmo, né, sem realmente estar sendo usado ali por Deus. Há também quem duvide do seu testemunho, especialmente da parte em que ele afirma ter nascido surdo e mudo, né? Vocês acreditaram nessa história? Eu fiquei muito na dúvida, queria que um médico me explicasse isso, entendeu? Pode acontecer a pessoa nascer sem as cordas vocais e falar? Tem como isso acontecer? Deixa eu pesquisar na internet. Aqui na internet, ó, tá dizendo que você pode sim falar sem as cordas vocais, desde que tenha uma nova fonte de vibrações sonoras. Vocês acreditam na história dele? Valida? Justamente pelo fato de ele nunca ter apresentado um laudo médico que comprove essa condição. O Miguel falou sobre isso, dizendo que por um determinado tempo ele e a família se mudava todo ano, né, com uma frequência grande aí, e aí ele meio que perdeu esse laudo, né? Olhando pra mim aqui, o seu testemunho é mentira ou é verdade? Verdade. Para algumas pessoas que não sabem, meus pais e minha mãe, até uns 5 anos atrás, a gente morava de aluguel. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Queria ter achado. Queria ter mostrado, publicado. Só que eu entendi uma coisa.
conveniente, né, cara? Esse laudo você consegue de novo. Basta comprovar que você consegue outro laudo. Eu provando ou não, vai ter pessoas que vai xingar de mentiroso. Parece verídico. Outra das polêmicas envolvendo o Miguel, que tem dado que falar, surgiu durante uma entrevista, quando foi mencionado um certo aplicativo que permitiria ver informações da vida das pessoas, o que facilitaria a entrega de falsas profecias. O Miguel contou que um pastor chegou a mostrar esse aplicativo e sugeriu que ele usasse, né, mas ele mesmo disse que recusou. Mesmo assim, né, muita gente começou a se perguntar, né, será que ele nunca usou mesmo? Enfim. Te digo isso com a maior convicção do mundo, já tive uma proposta. Um tempo atrás eu fui pregar e um pastor sentado em cima do altar, ele pegou o celular, falou assim, Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe um nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Pedro, eu digo pra você que eu ouvi a voz da carne, mas o Espírito Santo de Deus, e eu tô falando isso com temor, o Espírito Santo de Deus gritou na minha alma, você não precisa disso. Como já foi dito, o jeito de Miguel pregar, né, também chama bastante atenção. Durante a sua participação ali no Trendcast, ele foi questionado sobre isso e respondeu que era o seu estilo de pregador ali, né, foi algo que ele desenvolveu naturalmente com o tempo. Vindo pra cá, o Vitor tá de prova, umas 3, 4 pessoas viu a gente dentro do carro, acenou pra gente. Nas ruas as pessoas nos conhecem. Cara, e eu tenho tratado isso com bastante carinho, por cada pessoa que me segue, cada um que mostra o seu carinho. Cara, eu sou muito feliz, grato a Deus por causa disso. Também tem sido muito falado sobre os vídeos em que Miguel aparece pedindo dinheiro na igreja, né, e usando táticas para fazer os fiéis colaborarem, como no caso ali em que ele ficou 40 minutos pedindo R$1.000 e depois ele acabou baixando para 100, usando a frase ali, o altar não passa vergonha, quem passa vergonha é o diabo e coisas desse tipo. Eu tô insistindo. A Bíblia diz, aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Não dá pra entender nada que ele tá falando, vocês estão entendendo? Eu poderia fazer porque eu não faço. Supostamente ele também cobraria de R$2.500 a R$3.000 para pregar nas congregações, fora transporte, hospedagem também e alimentação. Seria passagem aérea, alimentação, hotel e oferta. Mas varia muito. Você me avisa aqui, porque ele hoje, a média, eles ganham em torno de 2.000. Aí depois o povo fala que isso aqui não é por dinheiro. Mano, é óbvio que é por dinheiro, cara. Você me avisa aqui, porque ele hoje, a média, eles ganham em torno de 2.063. Você me avisa aqui, porque ele hoje, a média, eles ganham em torno de 2.063. Eu não vou colocar aqui o áudio todo, porque eu não quero me comprometer mais ainda. A verdade é que sempre vão julgar, né? E ao mesmo tempo que tem a galera criticando, tem também quem defenda o pregador mirim, né? Ele postou no Instagram rebatendo ali as críticas. Nos últimos dias tenho sido muito bombardeado. Gente, o que esse menino tá fazendo é realmente uma coisa horrível. Uma coisa é você atacar alguém que tem 30, 40 anos. Eu tenho só 14 anos de idade. Gente, tá vendo esse jovem aí? Ah, agora você quer ser tratado como uma pessoa de 14 anos, entendi. Mas na hora de tirar dinheiro das pessoas, você não pensa nisso, né? Criança já tá com um demônio chamado demônio mirim, espírito do engano. A minha alma tá chorando, a minha alma tá batida. Mas eu tô no altar, porque eu creio no Deus que cura. E quem critica na internet, quem põe um comentário falando mal, não sabe da nossa história. Agora, se é dom ou espetáculo, né, como o próprio Bate disse lá na postagem, só o tempo vai revelar, né? Igrejas, em muitas ocasiões, acabam virando show, né? E é só revelação, pregação sobre prosperidade, pregar o evangelho mesmo, que é bom, né? Às vezes acaba ficando de lado. Pregar sobre a volta de Jesus e que você deve estar pronto para isso. Por que você precisa contratar o cara pra fazer uma obra? A obra que eu falo, a obra de Deus, por exemplo. O cara vai chamar você pra ir congregar e aí você tem que cobrar. Você vai cobrar pra você ir lá falar da palavra de Deus? É isso? Tá certo? Isso? Nada, né? É melhor tratar Deus aí como se ele fosse um garçom que irá te servir caso você doe algo para a igreja. Para mim, esse tipo de pregação, esse tipo de espetáculo protagonizado por Miguel só faz uma coisa: afastar as pessoas da igreja e aumentar o preconceito contra quem de fato quer levar a palavra de Deus adiante. Por isso vemos cada vez mais pastores
pastores que são mais coaches do que qualquer outra coisa, né? Ou esses daí Eu ia falar, mano, 100% coaching. que só fazem profecias. Infelizmente, as pessoas gostam disso, né? E muitas vezes vão à igreja ou procuram Deus apenas por interesse, não porque o amam de verdade. No final das contas, será que Miguel está... Esse não foi um vídeo pra falar sobre o que é certo ou errado, o que existe ou não existe. É mais pra gente reagir mesmo a uma pessoa que é uma figura pública e que tá chamando atenção por aí, tá? Não interpretem mal esse vídeo. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.